Primeiro começaram os vídeos de exorcismos. Foi o primeiro, né, alarme que teve, e aí estamos falando de 2016, 16. Esses primeiros vídeos. Pessoas que estavam atormentadas pelo demônio ou por algum fenômeno psicológico, não vamos entrar aqui no mérito, tem que analisar cada caso, temos que ser sérios, né, porque se não for mais de um caso. Procuraram sacerdotes nossos, procuraram inclusive o Monsenhor João, pessoas que estavam atormentadas, pessoas da própria instituição, se percebe claramente, então pessoas estão usando o hábito, e ele como pai, como pessoa que estava como sacerdote, vendo aquela cena, quis fazer algo. Ele é um homem sequelado por um AVC que ele esteve em 2010, estamos falando de 12 anos de AVC, eu estou falando que esses vídeos saíram em 2016, ele está com mais de 5 anos de AVC, com metade do corpo paralisada, metade direita, com dificuldade de fala, vendo aquela cena, querendo fazer algo. Então, o que ele conseguia dizer de imprecação contra o demônio, fora do contexto, é evidente que aquilo causa um certo susto. Foi filmado, porque estava sendo filmado o quê? O ato, ninguém sabe disso. Vê como é que é coisa fora do contexto. Está sendo filmada a conversa que estava havendo ali antes. Porque os atos de vida dele, depois de um certo tempo, começamos a registrar tudo. As missas celebradas por ele, as homilias feitas. E depois do AVC, os convívios. Qualquer um vai na internet e encontra aí Padre Pio atravessando aquela multidão. Por que filmava isso? Para guardar para a posteridade. Ele brigando com um, berrando com o outro, tem ele com o cordão de franciscano batendo. Só pega aquela cena ali, que homem violento, está batendo todo mundo. Enfim, vamos ficar. E no meio daquela confusão trouxeram uma jovem. E as situações foram muito parecidas. E ele tentando imprecar contra aquilo. E as pessoas que estavam ali em torno exclamavam. Porque é evidente, se eu estou vendo o demônio sofrer, eu como católico não posso ficar triste. Eu exclamo, fico contente, fico alegre. E aquele momento de alegria, tão muito espontâneo, de jovem, de repente sai o demônio. E aí todo mundo comemora, celebra, e se percebe na filmagem inteira a alegria da pessoa que foi libertada, que aliás ela declarou em vídeo, que aconteceu com ela, né? Está aí na internet, e a celebração daquele momento de libertação. Isso não se divulga. Pegou-se trechos, pessoas pegaram o vídeo de maneira irregular, porque evidentemente houve aí um crime, não? Divulgou de forma alterada trechos, depois chamando a atenção sobre certos aspectos, às vezes colocam músicas sensacionalistas para poder dar uma ideia de terror, põe preto e branco, não sei o quê, para criar o clima, né? Você sabe que internet é isso. Aí a pessoa fica pensando em uns filmes de terror. E não pode, aí começar os mais entendidos, aquele é um ato de exorcismo, então o exorcismo tem que ter, é um ato público da igreja, tem que ter licença do bispo. Aí começou toda aquela confusão. Eu estava na reunião com o bispo da diocese, expliquei tudo, estava o canonista dele, estava o chanceler, estava o próprio bispo, foi celebrada uma ata e se esclareceu que não havia nada de irregular canonicamente, porque aquilo era uma bênção de libertação que você pode dar. Não é você que nos assiste aí, rezando o Pai Nosso, livrai-nos do mal, é uma oração exorcística. Isso. Você tem um exorcismo público, que é aquele que é feito com autorização da igreja, não? O exorcismo maior chamado, né? Que em nome da igreja, só um bispo pode autorizar, se faz irregular. Existe o exorcismo chamado litúrgico, que é aquele que o sacerdote ou o diácono faz durante a celebração de um batismo. É exorcismo, ele está expulsando o demônio. Não? Existe o exorcismo carismático, que é privado, que alguns chamam de oração de cura e libertação, etc. E não vai achar que vai chamar o demônio, por favor, excelência, puder sair daqui. Dê licença. Dê licença, está atrapalhando. Esse lugar não é seu. Faz favor, alisa assim. Verdade. Você está se imprecando o demônio. E depois eu até disse, se ficou, vai fazer o que agora? Imagine que ele tiver uma pessoa, um padre, expulsou o demônio, chegou, você cometeu um crime canônico. O que vai fazer agora? Demônio, volta aqui. Porque, volta. Porque, afinal vamos fazer uma petição para ele voltar. Uma petição para voltar, porque não tinha jurisdição. Você não tem jurisdição, venha de volta aqui até resolver o problema jurídico. Para poder. E aí vem de novo, agora pode sair agora. Você percebeu o desatino? Sim. E aí, uma folha de papel, qualquer pessoa vê. Sim. Não está ferindo, a pessoa está inteiramente íntegra.
E não vai chegar para o demônio. É evidente que tem que ser. Aliás, o ritual, ele pode falar de exorcismo maior, fala que o sacerdote tem que ser firme. Isso. Os clássicos exorcistas se diz, basta ver aí o Padre Amorfe. Sim. Criou-se um clima. Depois disso, tem os vídeos das reuniões que o Monsenhor João fazia, conversas que eram gravadas, aí sim gravadas, com um objetivo muito claro de passarem para outros sacerdotes que não estavam presentes. Certo. Começou alguns fenômenos de exorcismo, pessoas pedirem bênção, etc. E as tantas, e muitas dessas bênçãos, é bom registrar, temos cartas e documentos disso, bispos autorizaram dar essas bênçãos. Certo. Então temos tudo isso muito bem documentado. Pediram, etc. E aí as tantas, uma dessas pessoas, o demônio foi e começou a falar, revelar coisas futuras, desse, daquele, falou do Papa, inclusive, do Papa Francisco e todas as outras. E aí, evidentemente, isso era lido, escrevia-se, o Monsenhor João ficou preocupado, o que é isso? Nomeamos uma comissão, onde estavam presentes, eu estava presente nessa comissão, por isso que eu posso falar, doutor de Direito Canônico, vários, biblistas, psicólogos, psiquiatras, médicos, portanto, uma comissão interdisciplinar para analisar o fenômeno, para fazer um relatório, para chegar a uma conclusão. Então, você estava relendo e num ambiente de podcast, se você quiser, de simpatia, de amizade. Eu leio uma coisa, então, falando de carro, caiu, a pessoa ri, é normal. Se a gente for gravar uma conversa de, reunião do clero, misericórdia. Misericórdia divina do Pai Eterno. Aí você vai ver, aí vai dar confusão. Eu já vi. Eu passei na reunião do clero uma vez, que um bispo que muito sério, até eu gosto muito dele, de um lugar X aí, lá na Patagônia. Estava lá, numa época, a Patagônia, bem na pontinha ali e tal. E aí, de repente, disse, olha, esse negócio, o Papa Francisco não entende de liturgia, não sei o que e tal. Aí, imagina se gravasse uma coisa dessa. Imagina, Ele é sempre, no mínimo, perder a diocese. Mas vê que ele falava num momento de intimidade, de brincadeira, com as pessoas que estavam ali. Certo. E que não se tem direito de tomar aquilo, filmar e depois divulgar. Porque no momento de brincadeira, sai piada, sai, sei lá, e o xiste, e todo tipo de coisa, risos. Então, a mesma coisa, se pegou trechos, se divulgou, aí veio a visita apostólica. Né? Nesse trecho citava o Papa. Citava o Papa Francisco, que o demônio disse que ele ia empurrar o Papa, que o Papa ia escorregar, ia cair. Depois um desses, porque o demônio é o pai da mentira. Sim. Tem um desses vídeos que eles não mostram, o Monsenhor João dizendo o demônio é o pai da mentira. Eu não acredito nisso. Sim. Temos gravado, por que não passaram esse trecho? Porque não interessava. Sim, aí ele falava o que mais? Que o Papa, o Francisco ia descer uma escada, ia cair, ia morrer, o demônio, ele é meu. Aí começou a criar uma ideia de que nós éramos contra o Papa Francisco. E ainda saiu manchete na Itália, olha a manchete na Itália, em 2017. Um jornalista italiano aí, famoso aí, dizia assim, Plínio Correia de Oliveira planeja a morte do Papa Francisco. Olha aí. Aí eu fiquei pensando, o Plínio Correia de Oliveira morreu em 95. Ele planeja a morte de Francisco, Papa Francisco em 2017. Como é que é isso? Então tem conivência de São Pedro. Você percebe o desatino? Isso. E uma pessoa publicar isso, aí pronto. Então criou-se um clima. Como se fosse contra o Papa Francisco. Aí não, foi um caos. Alicerçado numa declaração do demônio. Olha exatamente. Ainda mais essa. Tivemos que engolir essa daí. Digna de pura confiança. Digna de pura confiança. Essa comissão encerrou o seu trabalho, já tinha encerrado, os nomes estavam arquivados. Uma mão. Eu não vou dar o nome, mas eu tenho uma... Só uma frase bem interessante. Sim. Então, das pessoas que talvez ou acreditavam, ou colocaram isso como um grande auê e tal, não sei o quê, é como se dissesse assim, rapaz, o demônio tem razão. Exatamente. Não, o demônio tem razão em relação a isso. Você dá uma credibilidade. Uma credibilidade, né? Mas aí, claro, pode dizer, não, mas era uma pessoa que estava num momento de histeria e tal, não sei o quê. Pior ainda. E vocês deram razão ao riso, estavam rindo, mas o quê? Aí começa. Foi um caos. Vamos lá, vamos caos. Passar. Aí, eu sempre pense bem, essas reuniões eram até 2016, já estavam arquivadas. Certo. E aí... Aí 2017, começou a divulgar em 2016, aliás. Mas o assunto já estava encerrado. Certo.
E aí divulgou aquela bagunça. Uma pessoa foi lá, pegou esses vídeos. Nós sabemos hoje quem é, com nome e sobrenome. Não vamos dizer. Não era de dentro da instituição. Era de dentro da instituição. Oh, que dor, rapaz, que pena. Você sabe que o que é a traição? Não é um amigo que trai, não é um inimigo que trai. O seu inimigo nunca vai trair. Não. Porque o inimigo se espera dele isso. Por que a traição é uma coisa tão dura e tão cruel? Porque é feita por um íntimo. Isso. Judas era apóstolo. Isso. Judas era um bispo. De perto. De perto. Às vezes não aparece, eu disse isso. Eu tenho arrepios quando vou oscular o altar, porque eu me lembro do beijo de Judas. Porque eu, como sacerdote, eu sou íntimo de Cristo naquele momento, muito especialmente. E com o ósculo traís o Filho do Homem. Isso. Você me vê a imagem do ósculo de Judas. E quanto mais íntimo, maior a traição. Assim, um esposo que trai esposa. Por que dói? Por que um amigo... Porque é amigo. Porque é esposo, porque é esposa, porque é íntimo. Então traiu. Fez uma divulgação innecessária, vil, vulgar e maldosa, enfim, o nome que queira dar.